Pessoal, tem muita gente dizendo que estão banalizando os diagnósticos de transtorno do espectro do autismo. Isto é, que estão dando muitos diagnósticos de forma banal e refletida contra as regras científicas. Será que isso é verdade? Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou advogado, especialista na defesa do direito das pessoas com deficiência, com ênfase no transtorno do espectro do autismo. Meus contatos profissionais estão na descrição. Essa pergunta que eu fiz no início do vídeo, ela é muito pertinente para esse momento. Há muitos médicos que estão nas redes sociais, eu não sei exatamente por que motivo, eu vou inclusive fazer algumas conjecturas sobre esses motivos, a dizer insistentemente que estão banalizando os diagnósticos de transtorno do espectro do autismo. Dizem esses médicos, olha, autista é quem tem prejuízo. Isso é verdade. A pessoa que não tem prejuízo, mas que tem algumas características muito sutis do autismo, ela não tem deficiência, ela não tem o transtorno em si. Ela pode ter o fenótipo estendido do autismo, que é um conjunto de características que a pessoa pode ter herdado ali geneticamente, mas que não chega a causar um prejuízo significativo das comunicações, das interações. E se não tiver prejuízo, não tem barreira. Se não tem barreira, não é deficiência. Essas assertivas, elas estão corretas, estão absolutamente corretas. E o grande problema das fake news ou das notícias inconsistentes é que todas elas têm um pouco de verdade, elas são parcialmente verdadeiras. Quem é que vai duvidar de um médico que diz isso? Olha, se não tiver prejuízo, não é autismo. Né? Se não tiver barreira, não é deficiência. É claro que não é. Se não atender ali as alíneas do DSM, não pode dar o diagnóstico. É óbvio que não pode. Só que esses médicos que dizem isso, eles não dizem por que eles acham que está sendo banalizado o diagnóstico. O que eu entendi é que eles estão surpresos com a grande quantidade de diagnósticos que têm sido emitidos por médicos psiquiatras atualmente, e diagnósticos tardios, diagnósticos de pessoas adultas, e que, porque tem muito diagnóstico, só pode estar havendo uma banalização. Ora, há muitas coisas que explicam o aumento de diagnóstico antes de se falar em banalização. Eu acho que para falar em banalização, você tem que ter alguns diagnósticos em concreto, e você sendo um especialista da área, você precisa rever esses diagnósticos, lidar com essas pessoas diagnosticadas e concluir que não, esses médicos realmente deram um diagnóstico que é fake. Não tem nada a ver, essa pessoa não tem autismo. Submeti ela aqui aos testes, mandei para o neuropsicólogo, aplicou as escalas e não é. Não tem autismo aqui, nunca teve prejuízo nenhum. Mas não, a pessoa só fala, tem muito diagnóstico, muita gente adulta. Eu vi até um dizendo assim, não, a pessoa com 50 anos, ela viveu até agora sem diagnóstico. Por que agora o diagnóstico? Sabe, parece que, talvez, eu pensei, uns estão querendo ganhar like, entrar num tema espinhoso, num tema polêmico, tudo aquilo que divide a sociedade, que é polêmico, gera engajamento, e engajamento gera likes, e likes podem gerar receita, pode gerar aumento de seguidores, né? O pessoal está querendo lacrar nas redes sociais, pensei eu, também não tenho certeza. Né? Talvez alguns deles venham a apresentar alguma prova dessa banalização dos diagnósticos de transtorno do espectro do autismo. Outros, eu penso que estão a serviço de algum grupo econômico que tenha interesse nisso, por exemplo, planos de saúde, né? Porque quanto mais clientes que aparecem aí com diagnóstico de autismo, mais tratamento, mais aba, mais terapias, mais custos para o plano de saúde. Então, colocar em descrédito os diagnósticos pode ser uma coisa que interesse a certos grupos econômicos. Alguns outros, eu acredito que dizem isso só por falta de assunto, falta de pauta. Um negócio legal para eu falar aqui na internet. Estão dando muito diagnóstico de autismo. Eu escolhi falar sobre isso, você sabe, porque eu não sou médico. Mas eu acompanho a vida de muitas pessoas com transtorno do espectro do autismo.
Os clientes aqui do escritório, 80% deles são pessoas com transtorno do espectro do autismo, a maioria deles servidores públicos. E a maioria deles diagnosticados tardiamente. E eu vejo a história deles. Às vezes a pessoa tem mesmo 50 anos, já está quase 30 no serviço público. Ela passou 25, ela foi diagnosticada há 5 anos, ela passou 25 anos tirando licença com depressão, ideações impertinentes, que eu não vou dizer a palavra aqui porque pode diminuir o engajamento do vídeo, pessoa burnout, transtorno da ansiedade generalizada. Ou seja, como não tinha o diagnóstico de autismo, vinha outros diagnósticos de comorbidades que se desenvolviam diante de um quadro de transtorno do espectro do autismo não tratado. Tem pessoas que contratam um escritório aqui que são autistas de nível de suporte 1, que recebeu o diagnóstico tardiamente, agora está se habilitando para receber pensão por morte do pai, a pessoa é maior, tem mais de 21 anos. Você vai ver a história da pessoa. A pessoa nunca teve um emprego na vida. É de nível de suporte 1, ele tem consciência, tem linguagem preservada, tá? Mas ele é ruim de relacionamento, ele é ruim de ação, ele não tem, como as pessoas típicas, o engajamento normal na tarefa. Ele não entra no esquema do mercado de trabalho. Então, ele nunca teve emprego, foi dependente do pai e da mãe a vida inteira, com 20 e tantos, 30 e tantos, 40 e tantos anos. Aí eu vejo as pessoas, esses médicos dizendo isso, eu falo, gente, esses diagnósticos fake que eles estão falando aí, não chegam aqui no escritório. Aqui no escritório só chega diagnóstico de gente que tem autocomprometimento. Às vezes, a pessoa tem altas habilidades. Às vezes a pessoa tem altas habilidades e superdotação. Mas mesmo assim, não tem a proficiência, a performance necessária para competir com as pessoas típicas em igualdade de condições. Tem inúmeras barreiras na vida inteira. E aí, em que essas falas desses médicos me prejudicam? Me prejudicam porque prejudicam ao meu cliente. Porque essa conversa de que o diagnóstico é tudo, os diagnósticos odiernos, eles são todos fakes, que estão banalizando, isso chega e contamina culturalmente, na cultura, as juntas médicas que vão avaliar as pessoas que têm autismo para o efeito de conceder-lhes ou não algum direito. Ou o reconhecimento da caracterização da deficiência com assentamento na ficha funcional, ou a adaptação laboral, seja ela qual for, a redução de jornada é a mais recorrente, ou a pensão por morte, mesmo depois de adulto, sabe? E tantos outros direitos, o direito à aposentadoria PCD, que aposenta mais cedo. Quando chega na junta médica, a junta médica está contaminada por esta opinião que me parece que é do senso comum. Tudo bem que é um médico que está falando. Eu estou reclamando aqui de coisas que médicos estão falando na internet. Mas do jeito que eles estão falando, com a metodologia discursiva que eles utilizam para falar, parece-me que é do senso comum. Está aparecendo muito diagnóstico, então, como está aparecendo muito, deve ser tudo fake. Essas pessoas não parecem ter prejuízo. Porque para você dizer que o diagnóstico está sendo banalizado, você precisa ter um grupo grande de pessoas com uma amostragem diagnosticadas e refazer os testes, sei lá, 2 ou 3 vezes, reavaliar essas pessoas para rediagnosticá-los, fazer outra análise clínica, outra perseguição clínica em cada uma delas, de um grupo grande, para você dizer, olha, metade disso aqui é fake, então está tendo mesmo banalização de diagnóstico. Agora a pessoa não fala por que ela acha isso. Ela só fala que é, mas não diz por que é. Entende? Então, isso acaba contaminando. E às vezes contamina também as pessoas, a própria sociedade típica. As pessoas começam a desenvolver preconceito, quer dizer, alimenta preconceito com relação às pessoas recentemente diagnosticadas, né? E gera bullying, enfim, é tudo de ruim falar isso sem ter uma base para dizer isso, sabe? Agora, o que é que vão dizer? Vão dizer, porque eu peguei alguns pacientes aqui que eu não concordei com o diagnóstico.
Alguns pacientes, quantos pacientes você diagnosticou como não sendo autista, você infirmou o diagnóstico? Porque um médico está falando que está tendo banalização, ele deve ter alguma fonte. Mas que seja, você pegou 10 pessoas que vieram de outro médico com diagnóstico e você não concordou com esse diagnóstico, é isso que aconteceu? Porque você pegou 10 pessoas significa que está tendo uma banalização de diagnóstico no Brasil inteiro? É justo fazer essa conjectura ou esta afirmação que é mais que conjectura? Sabe? Então, esse vídeo é mais um desabafo mesmo, porque tem sido um desafio cada vez maior a gente passar pelas juntas médicas com os nossos clientes e muitas vezes o cliente tem que ter um custo maior para poder acessar o direito, porque quando a junta médica não reconhece a condição daquele autista, é preciso ajuizar uma ação que é mais complexa, que tem custos diferenciados, aí você vai ter que pedir uma perícia judicial, você vai ter que arrolar quesitos para finalmente provar que ali, na hora da perícia judicial e dos quesitos, aí não tem senso comum, ou é ou não é, né? Aí vamos utilizar as medições funcionais, o IFBRM, né, o Índice de Funcionalidade Brasileira modificado, vamos aplicar o modelo de linguagem FUSE, vamos ver o DSM, o que diz, aí não tem meias palavras, aí não tem meias verdades, né, porque ali você faz uma aferição técnica. Mas não precisava disso, se não fosse essa cultura da qual eu estou me queixando aqui, de ficar atribuindo a precipitação, atribuindo a banalização os novos diagnósticos de autismo, talvez as juntas médicas não estivessem assim com essa má vontade de reconhecer o transtorno do espectro do autismo. Aí o acesso ao direito ia ser muito mais fácil, muito menos desgastante, né? E também com custos menores, porque a gente não precisaria recorrer à justiça para ver reconhecido direitos a partir do reconhecimento da condição de deficiente da pessoa que tem transtorno do espectro do autismo. Eu peço a você que compartilhe esse vídeo com várias pessoas, né? Se você também já viu gente falando aí de diagnóstico banalizado, compartilhe esse vídeo. Compartilhe com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. E se você achou útil esse vídeo, eu queria pedir a você que se inscrevesse no canal, que clicasse no sininho e que desse um like, porque quando você dá um like, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e compartilha para mais pessoas. Meus contatos profissionais estão na descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.